Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o professor Bacelar Gouveia e, na sua pessoa, todas as pessoas que tornaram possível este congresso, que sabemos que é muito trabalhoso. Cumprimentar a mesa, o meu querido presidente do OSCOT e os oradores do meu painel e todos os oradores que me antecederam neste congresso com comunicações de facto muito importantes. Eu tinha preparado uma apresentação, mas que pus de lado por uma simples razão. Como sou o último orador do Congresso, tentei analisar o estado da arte e não quero repetir coisas que já foram ditas. Nomeadamente estas duas comunicações que me antecederam, muito proveitosas para integrar todos vocês nestes movimentos terroristas, nesta história, digamos, do terrorismo, quer a nível jihadista, quer a nível de extrema-direita e outros. E queria dizer-vos uma coisa. Eu agora vou falar mais sobre prevenção. Como é que vamos pôr a mão na massa? Como é que se faz? Como é que se age para evitar estas coisas todas? Eu fiz o trabalho já como consultor de segurança a nível internacional desde 1980 e desde essa época que defendo uma teoria e um conceito a que eu chamo de psicologia da segurança. O que é isto da psicologia da segurança? É exatamente nós tentarmos, através da psicologia e do estudo dos comportamentos dos terroristas, do seu modus operandi, de tentarmos entrar de facto na sua cabeça, perceber como é que eles pensam, como é que eles funcionam, como é que eles agem, para a partir daí criarmos os antídotos para os poder combater. A minha tese de mestrado, como disse o professor José Manuel Andes, com um dos arguentes, é sobre dispositivos de interpretação comportamental na prevenção do terrorismo. O que é que eu quero dizer com isto? Desde estudarmos o perfil criminoso dessas pessoas, porque estamos a falar de criminosos, efetivamente, de terroristas, isto também se aplica à criminalidade organizada, podemos, a partir daí, criar perfis, criar formas de os combater, estudar os seus modus operandi. Mas, de facto, há uma coisa muito importante que muitas vezes os políticos e até os técnicos se esquecem, que é de estudar a história. Se nós estudarmos as histórias dos atentados, que eu tenho a história de muitos atentados dissecados precisamente nessa tese de mestrado, começar pelo 11 de setembro, em que mais de 10 agências de informações nos Estados Unidos estavam na posse de informações importantes e que não as trocaram em tempo útil, nem as analisaram por consequência em tempo útil, e deu no que deu. E havia coisas muito evidentes. Nesta psicologia da segurança, uma das regras é os factos normais, adequados, e aqueles que poderemos considerar anormais e inadequados. Ora, de facto, não era normal que vários indivíduos, que eram alguns deles considerados extremistas islâmicos, andassem nos Estados Unidos a aprender cursos de pilotagem, de tirar os seus brevês para aviões de grande porte, como aqueles que atingiram e foram as armas de arremesso no 11 de setembro. E, curiosamente, depois de falar com instrutores, como eu tive a oportunidade de o fazer depois desses atentados, eles estavam muito preocupados em levantar o avião, em conduzi-lo, mas poucos durante o curso faziam perguntas sobre a aterragem. Porque, na realidade, eles são tão fanáticos que eles, de facto, não estavam a pensar aterrar, como não aterraram, como sabem, não é? E houve outra situação também muito evidente, que foi andar muitos desses indivíduos a aprender a pilotar avionetas de monda química, que são utilizadas nos Estados Unidos e no Canadá, em países com grandes superfícies, para fazer disparatizações, e que estava previsto, isto é um pouco reservado e confidencial, mas enfim, estamos num auditório a quem eu peço alguma reserva, mas estava previsto um atentado nos Estados Unidos, precisamente com essas avionetas, e em vez de porem lá os pesticidas, punham armas químicas e biológicas e estavam previstas algumas pulverizações sobre principais cidades americanas, e vejam o que é que isto podia dar. Resumo da história. É muito importante trocar informações em tempo útil, isto que disse o orador que me antecedeu a propósito dos serviços de informações, porque a chamada política das quintinhas, que era muito usual nas polícias, a GNR tinha as suas informações, a PSP, a Judiciária, enfim, muitas vezes não as trocavam em tempo útil. Agora há uma evolução muito grande, como já foi dito, mas na minha opinião,
penso que ainda há muito trabalho a fazer nesta área, não só a nível nacional, mas também a nível europeu e a nível internacional. Porque muitas vezes nós somos célebres a dar informações a países estrangeiros, nomeadamente aos Estados Unidos e outros países, mas por vezes eles a darem a nós não são assim tão céleres. E é importante que essa troca de informações seja feita em tempo útil e essa análise seja feita também em tempo útil. Na minha tese de doutoramento já fui mais longe. Fiz um doutoramento sobre resolução de conflitos internacionais e psicologia da paz. E o que é que eu cheguei à conclusão? Se conseguirmos evitar conflitos na sua gênese, irmos à raiz da questão, nós vamos evitar problemas de violência, nós vamos evitar problemas de terrorismo, é um trabalho já mais profundo, é um trabalho para ser feito em décadas, e que, de facto, também se pode fazer a nível preventivo. E agora, chegando, por exemplo, só para vos dar uma ideia, o que é que nós temos que fazer com todos estes atentados que foram feitos pelos oradores que me antecederam? Nós temos que fazer, digamos, uma autópsia desses atentados, ir ao pormenor. Temos que dissecá-los todos e perceber como é que as forças e serviços de segurança e até os próprios serviços de inteligência, falharam para, a partir daí, aprendermos com os nossos erros ou os erros dos outros e não deixarmos que, pelo menos, essas situações se possam repetir. E eu passo muito rapidamente aqui um exemplo, que foi os atentados de 11 de março em Madrid, onde os indivíduos praticamente estavam todos referenciados, alugaram uma casa a 40 km a sudoeste de Madrid, numa zona que é Chinchón, num pueblo, num lugar, e de facto houve uma senhora que telefonou para a Guarda Civil e disse: andam aqui uns indivíduos muito esquisitos a acartar coisas para uma casa que eles alugaram há pouco tempo, e pronto, e deu a indicação. A Guarda Civil foi lá, deram até a matrícula de um Opel Astra que eles usavam. A polícia foi lá, verificou que o Opel Astra estava legal porque estava em nome da sogra de um dos terroristas, que era uma senhora que vivia em Espanha e tinha o carro legal, e, portanto, até aí não acharam estranho. Mas depois, na minha opinião, essa casa devia ter sido revistada. Devia ter sido pedido às autoridades competentes, ou seja, a um juiz que emitisse um mandato de busca, para que vissem porque é que eles estavam a levar tantas coisas lá para casa. E se eles fossem revistar a casa com aqueles cães pisteiros, que são muito úteis e que detectam drogas, teriam percebido que eles guardaram todos os materiais explosivos numa tumba que eles abriram no soalho da casa, onde estavam todos os explosivos que deram origem a todas as explosões que ocorreram depois em Madrid. Ou seja, há aqui várias falhas de segurança, falhas de atenção, e é de facto isso que pode evitar os atentados terroristas, é irmos ao pormenor, ao detalhe, ao cabelinho, há aquelas minúcias que são importantes dissecar para nós evitarmos logo na raiz que o atentado se dê. E eu tenho estudos técnicos e científicos sobre quase todos os atentados que ocorreram e consigo demonstrar que a maior parte deles foram tudo falhas dos serviços de segurança ou de inteligência. Ou então, também falhas, porque com a febre dos déficits, houve muitos governos que cortaram verbas, quer a nível de meios policiais, humanos e técnicos, quer a nível dos próprios serviços de inteligência, como aconteceu no Reino Unido, e vejam o resultado, como aconteceu também em França, e vejam o resultado. Portanto, eu diria que se Portugal quer continuar a ser o quarto país mais pacífico do mundo, e já tivemos em terceiro, e à frente de nós só está a Islândia, a Nova Zelândia e a Áustria, nós temos que investir em segurança. E eu digo temos que dizer investir em segurança. O que eu quero dizer com isto é que a segurança, de facto, não é uma despesa, não é um custo, é um investimento. E quanto mais investirmos em segurança, maior será o nosso retorno. E o nosso retorno é bom. Porque em 2018, por exemplo, Portugal bateu um recorde com milhões de turistas, com 21,76 milhões de turistas. Isso trouxe à economia nacional, e só para dar o exemplo do turismo, podia dar outros, 15 milhões de euros de receitas, porque esta gente vem, faz despesas, aluga hotéis, aluga carros, vai visitar sítios que muitos deles são pagos,
enfim, deixam cá o seu dinheiro e, portanto, é muito importante, mas também isso mexe com a economia, com investimentos que são feitos no país. Nós somos dos países da Europa com mais investimento estrangeiro em imobiliário e isso tudo tem a ver com a segurança. Eu sou amigo de um presidente de uma associação francesa em Portugal que faz o favor de me convidar para quase todos os eventos e falo com as pessoas. Falo com os franceses e pergunto, mas porquê é que vocês vieram viver para Portugal? E eles quase todos me dizem, porque Portugal é um país mais seguro. E, de facto, eles reformam-se e muitas das pessoas vêm viver para Portugal. O mesmo acontece com a comunidade inglesa no Algarve e com outras comunidades que temos no nosso país, e a segurança é, de facto, e está provado que é um denominador comum e uma chave de sucesso, e é importante nós termos segurança, porque a falta de segurança leva àquilo que também já aqui foi referido, aos populismos, que são muito contrários à democracia, e os populistas, estes movimentos populistas e de extrema-direita que têm aparecido na Europa e que já foram referidos aqui pelos outros oradores, são de facto preocupantes. Mas porquê é que isso acontece? Porque as pessoas têm medo, as pessoas sentem insegurança e as pessoas efetivamente não se importam de votar muitas vezes em candidatos que lhes prometem segurança, que lhes prometem uma vida mais estável e muitas vezes não se importam de abdicar de outro direito que eles têm muito importante, que é o direito à liberdade, não se importam de abdicar à liberdade em prol da segurança. E houve estatísticas que foram feitas em diversos países europeus em que as pessoas responderam precisamente a isso, nomeadamente em França. Não se importam de abdicar parte da sua liberdade em relação à segurança. Mas há aqui qualquer coisa que está errado. É porque, na realidade, se houvesse segurança, possivelmente as pessoas não teriam esta preocupação. Aliás, no Brasil, aconteceu precisamente nas últimas eleições um pouco isso. Porque a promessa de segurança, de tentar reduzir os homicídios, de facto tentar dar uma vida melhor a todos nesse aspecto, fez com que as pessoas votassem na situação atual. E isso não é, de facto, o único. Eu não vou alongar-me, de facto, na questão das fronteiras, porque também já foi referido isso por orador anterior, mas só para vos dar uma ideia, quando veio cá agora o Papa Francisco a Portugal, foi de facto um sucesso a nível de segurança. E foi um sucesso a nível de segurança porque, efetivamente, as autoridades oficiais não se pouparam a meios. Todos os meios que foram pedidos foram dados e foi um sucesso a nível de operação de segurança para controlar 1 milhão de pessoas naquele espaço que é um espaço exíguo, como vocês sabem, e que foi depois ocupado em vias laterais e na periferia, mas tudo correu bem. Mas durante a visita do Papa Francisco foi feita uma exceção, digamos, ao espaço Schengen e houve, de facto, o controle de todas as fronteiras numa operação chamada Fronteira Vigiada, que também teve o nome de Operação Fronteira Branca. E nesses dias que a fronteira esteve fechada, só para vos dar uma ideia, no primeiro dia foram logo detidas 13 pessoas pela GNR, que apreendeu também 6 armas, 4 veículos. No segundo dia foram feitas 18 detenções, no dia 11 de maio. E, efetivamente, muitas das pessoas que muitas vezes são retidas na fronteira ou têm mandatos de captura europeu ou têm outras situações que, efetivamente, oferecem risco para a sua entrada no país. Em 2010 fizemos a mesma coisa. Quando foi o Papa Bento XVI a Portugal, houve também um fecho das fronteiras. O Papa teve cá mais tempo, esteve em Lisboa, em Fátima e Porto. Também tudo correu bem devido ao esforço enorme de todas as nossas forças e serviços de segurança que eu tive a oportunidade também de acompanhar. Mas só para vos dar uma ideia, em 2010, pessoas que foram recusadas pelo CEF e pela GNR, que, como sabem, também colaboram em linhas de fronteira, só em 2010 foram recusadas a entrada a 2.068 pessoas no nosso país, nos postos de fronteira, exatamente porque tinham situações que poderiam provocar situações de risco. Portanto,
Os acordos de Schengen têm, de facto, também medidas compensatórias que fazem com que, por exemplo, a polícia portuguesa, em relação, e posso-vos ler um trecho, digamos, dessa legislação, que refere-se à cooperação policial e aduaneira, em que diz que os países vizinhos, neste caso Portugal e Espanha, no nosso caso, não é? Cooperam de forma estreita e podem efetuar controles e operações conjuntas entre os lados da fronteira comum. São disso exemplo as entregas vigiadas de droga e os patrulhamentos policiais conjuntos. Claro que isto tem que ter uma forte ajuda dos chamados serviços de inteligência, que recebem também informações de outros países. Ninguém adivinha se vai passar droga na fronteira de Vila Formosa ou de Badajoz. Obviamente tem que haver informações aqui mais pormenorizadas nesse sentido. Mas é importante que este controle aleatório de fronteiras, que é feito não de um modo permanente, como eu referi nas visitas dos Papas, mas de um modo aleatório, em que não tem dias nem horas de ser feito, é de facto um controle muito dissuasor, porque os terroristas ou estas pessoas criminosas que se pretendem movimentar e transitar nas nossas fronteiras, se calhar pensam duas vezes: será que eu vou ser controlado, se eu vou ser apanhado? Claro que para isto é muito importante a formação das forças e serviços de segurança e, muitas vezes, por uma linguagem corporal, por uma linguagem facial, por as microexpressões, consegue-se detectar comportamentos anómalos. Eu tenho a honra e o prazer de ser professor da GNR e, sobretudo, aos cursos de negociação e a outros cursos mais específicos, eu tenho o prazer de dar aulas precisamente para estudo destes comportamentos, como é que isto se detecta, como é que através da psicologia, das reações das pessoas, de uma microexpressão, de um olhar, de um gesto, nós podemos perceber que está ali um risco potencial. E eu aí prefiro até dizer, é preferível errar. E é preferível errar porquê? Porque selecionamos um indivíduo para ser rastreado e não há perigo nenhum. Agora, se deixarmos passar um que o perigo pode ser muito. E, portanto, aí eu preferia que nós falhássemos por defeito, ou aliás, por excesso e não por defeito. De modo que o que eu vos quero dizer é que, de facto, a formação, a preparação, o treino das forças policiais é muito, muito, muito importante. E isso pode evitar muitos atos de terrorismo. Se formos, por exemplo, aos atentados de Londres, todos os indivíduos que fizeram os atentados em Londres, no metro, estavam referenciados com o MI5, que é a força antiterrorismo, digamos assim. Mas mesmo assim, eles deixaram que, portanto, os indivíduos circulassem, alguns até tiveram viagens para a Síria, para o Iraque, que não foram devidamente referenciadas e acompanhadas. Hoje em dia, nós temos meios técnicos muito importantes, e está aqui um amigo meu que trabalha com esses meios, temos meios técnicos para conseguir rastrear as comunicações dos telemóveis, e se nós conseguirmos perceber que os números dos telemóveis que alguns desses potenciais referenciados estão a utilizar, nós podemos apanhar todas as suas conexões, as conexões das conexões, apanhar redes inteiras, e por acaso eu tive a ideia há 2 ou 3 anos, não é? Numa conferência com os israelitas, que são os fabricantes desse equipamento, que só estava a ser utilizado para fins de investigação forense e criminal, dizer-lhes, mas nós também podemos utilizar isto para a prevenção do terrorismo. E, efetivamente, atualmente já está a ser feito. E, portanto, aqui tem que haver, de facto, um binómio, não só de meios humanos e de meios técnicos, mas, na realidade, os meios técnicos são essenciais, porque hoje a tecnologia está muito avançada e não vou entrar agora em pormenores da internet, porque já se falou disso. Os meios técnicos estão muito avançados, mas nós também temos que os ter, porque normalmente os criminosos e os terroristas andam sempre à nossa frente. Se nós não tivermos esses meios para poder detectar, inclusivamente, comunicações anormais, e os americanos já fazem isso através de palavras-chave, e nós também já fazemos isso na Europa, que depois vamos perceber quem é que deu origem a determinadas palavras-chave, em que comunicações é que ocorreram a investigar esses indivíduos. Outra coisa interessante, por exemplo, em Madrid, essa casa que foi alugada a um terrorista pelos outros,
que tinha estado envolvido nos atentados de Casablanca. Bastava ter investigado quem era o senhorio e perseguir e puxar o fio da meada para perceber que estávamos perante ali um grupo terrorista. Portanto, estes pormenores não podem ser descurados pelas forças policiais. E muitas vezes não é necessário só o investir em dinheiro. Muitas vezes é preciso e é fundamental investirmos em formação, em treino, em dissecarmos todos estes atentados, como é que eles ocorreram, como é que os poderíamos ter evitado, para que as forças e serviços de segurança possam agarrar nesses conhecimentos e, pelo menos, evitar que outros atentados ocorram. Esses atentados que ocorreram nos mercados em Berlim com os automóveis já estavam avisados, nós já sabíamos isso, quer dizer, o professor Zé Manuel Andes, uma vez numa conferência, referiu isso, porque eles têm jornais internos em que incentivavam outras formas de violência, sem ser as formas tradicionais do terrorista suicida, das bombas. Eles incentivavam aos incêndios, aos atropelamentos, a tudo isso. Eu lembro-me de um evento que já foi feito, se não estou em erro, o ano passado no Mónaco, onde eles tiveram um cuidado tremendo. Toda a zona foi bloqueada com daqueles blocos de cimento que pesavam toneladas. Todas as pessoas que passavam no intervalo dos blocos eram rastreadas através de revista física e revista eletrónica e, portanto, tínhamos a certeza absoluta que todas as pessoas que estavam nesse recinto tinham passado por essa revista. Isto é fazer segurança. Mas, infelizmente, não se fala muito destes casos de sucesso. Porquê? Porque a comunicação social, muitas vezes, repetidamente, acho que também tínhamos que fazer um curso de formação para jornalistas, porque muitas vezes nós ouvimos no noticiário das 9, das 10, das 11, a repetição do mesmo atentado, as mesmas imagens. Ora, isso também tem um efeito pernicioso, que é o chamado efeito de cópia ou de contágio, e que muitas vezes os terroristas que estão ali latentes, que estão no fio da navalha, como eu costumo dizer, inspiram-se nos outros e eles têm necessidade de mostrar serviço, porque hoje em dia a história, digamos, da pirâmide que vinha nos inícios da Al-Qaeda, hoje não há líderes do Daesh ou do chamado Estado Islâmico a dar uma ordem específica ao terrorista X que está em Paris ou está no outro lado qualquer, ou está em Berlim. Hoje em dia, essa inspiração vem através da doutrina que eles fazem, vem através da internet e eles agem quase como lobos solitários, ou se não como lobos solitários em grupos muito reduzidos, de modo próprio, inspirados precisamente na doutrina que lhes é vendida e nas lavagens ao cérebro que lhe é feita. E, curiosamente, eu fiz um estudo sobre isso, os principais líderes quer a nível do Estado Islâmico, quer a nível da Al-Qaeda, esses não se suicidam. Os recrutadores que andam à procura dos miúdos infelizes, que não têm apoio social, que não têm acompanhamento dos Estados que os pretendem integrar, esses recrutadores, não há muita memória deles se suicidarem. E se formos ver às cúpulas da Al-Qaeda, são raros os suicídios. Ora, se isso fosse assim tão bom, ir para o céu e ter 72 virgens à espera de leite e mel, penso que, de facto, os primeiros a suicidarem-se teriam que ser, pelo menos, alguns dos líderes, para dar o exemplo, não é? Mas eles andam à procura dos jovens, que são infelizes, que, efetivamente, eu costumo dizer, a Europa tem feito uma coisa maravilhosa, que é a exclusão social. Vejam o que se passa nos arredores de Paris, nos arredores de Bruxelas, mesmo inclusivamente em determinadas bolsas em Londres, e que juntam as pessoas todas no mesmo sítio, como em Saint-Denis, por exemplo, em que eles não têm trabalho, não têm acolhimento, não têm integração social. Qual é a tendência deles? É de se juntarem, ainda por cima levam injeções maciças, lavagens ao cérebro em algumas mesquitas, que efetivamente são mesquitas muito radicais, muito fundamentalistas, e a tendência deles é agregarem-se, unirem-se, e depois inspiram-se nos outros. Olha, aquele que fez um atentado, etc. E a mentalidade deles é completamente diferente da nossa. Por exemplo, se formos à Palestina, eles naquelas festas pagãs, como é o nosso carnaval, etc., vestem os miúdos com explosivos, faz conta, claro, é plástico, e eles vestem-se terroristas.
E as pessoas batem muitas palmas. Eles sabem que o tio que se imolou, que foi um terrorista, um bombista, que tem um altar com montes de flores e fotografias, é que é venerado. E a gente pergunta a uma dessas crianças e diz: o que é que tu queres ser quando fores grande? Quer ser terrorista? E, portanto, aqui eu introduzia uma das minhas partes da minha tese de doutoramento, que é introduzirmos aquilo que eu chamo de educação para a paz. Introduzirmos nas escolas, logo desde tenra idade, a ensinar os miúdos a resolver conflitos, a resolver os seus próprios problemas, a evitar a violência, porque a violência gera violência e, de facto, nós estamos muito atrasados nessa matéria, apesar de estarmos no século XXI. Acho que a educação para a paz devia ser introduzida, e eu tenho um artigo científico publicado que é fácil de apanharem na net sobre isso. Professor Augusto Pereira. Vou terminar. E, portanto, eu acho que a educação para a paz, de facto, fosse introduzida no nosso ensino, e estou a falar de um modo geral na União Europeia e no mundo, poderíamos evitar muitos problemas e muita violência. Obrigado pela vossa atenção.